O FIB Cidadania desta semana faz a seguinte pergunta a você, meu amigo telespectador. Qual é a relação de obesidade com a tua saúde bucal? Um assunto que para muitos não tem nada a ver e para outros, como a minha convidada de hoje, é de extrema importância. Para isso, nós trouxemos pela primeira vez, e espero que seja a primeira de muitas, a doutora Silvia Helena de Carvalho Sales Pérez, pesquisadora e professora da Universidade de São Paulo, que vai contar um pouco desta relação entre obesidade, saúde bucal, condicionamento bucal, e que você vai saber um pouco mais no próximo bloco. O programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Fala galera, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Biologia mais medicina, biomedicina. Não é tão simples quanto parece, tá? Mas é complexa e fascinante. Vamos conhecer? O mercado de trabalho para o formado em biomedicina está em expansão. Gente, são pelo menos 35 áreas autorizadas pelo Conselho Federal de Biomedicina. E as áreas mais procuradas são pesquisa acadêmica, laboratórios de análises clínicas, imagenologia e estética. Professora, a biomedicina tem muito a ver com exames médicos, né? Sim, a principal atuação do profissional biomédico são a realização de todos os exames. Aqueles exames que o seu médico costuma pedir, exame de sangue, tomografia, ressonância magnética, fazem parte da rotina laboratorial do biomédico. São 35 áreas, amplamente em expansão. As principais são laboratório de análises clínicas, a imaginologia e a estética, e ao final do curso ele escolhe qual ele vai optar para seguir a sua carreira profissional. Gente, vocês estão vendo que a área de saúde na FIB é muito forte e a infraestrutura para pesquisa é demais. Os estágios são realizados na própria FIB, gente, nota máxima no MEC. E os professores são pesquisadores renomados. E é isso, você estuda com profissionais que atuam na biomedicina e isso faz a diferença. Os laboratórios de biomedicina aqui da FIB, a gente tem um diferencial de estar tendo um contato maior com análises clínicas, ter um contato maior com a microscopia, anatomia, a gente poder fazer a nossa rotina ali e se preparar para o mercado de trabalho. Em relação aos professores da biomedicina, a dedicação deles, eu diria que é 24 horas, porque eles dão toda uma assistência, não só no horário de aula, mas fora da aula, orientação. Se você precisar do atendimento dentro do laboratório, eles estão ali prontos para atender. Professores da FIB. Competência. Biomedicina. E esse foi mais um FIB Dicas. Eu adoro esse programa, viu, gente? Se você quer saber mais informações do curso, você já sabe que você vai entrar lá no nosso site ou deixar o seu comentário aqui. Beleza? Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Pratique qualidade de vida e assista aqui na TV FIB, canal 14 da NET, o programa Vida e Saúde. Estamos de volta com o FIB Cidadania. Ao meu lado, a professora doutora Silvia Helena de Carvalho Sales Pérez, pesquisadora na Universidade de São Paulo, professora da Universidade de São Paulo, e que tem entre
outros assuntos pesquisados, a relação de obesidade e condicionamento bucal. Professora, é um prazer ter você aqui em nossos estudos pela primeira vez. E como eu disse no bloco anterior, espero que seja o primeiro de muitos. Obrigada. E fica aquela dúvida, que eu também fiz a pergunta, qual a relação que tem obesidade com boca? Inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite, à equipe toda da FIB, e dizer que nós temos trabalhado nessa questão da obesidade e das condições bucais, até considerando que a nossa área de trabalho se relaciona à saúde pública, e a obesidade atualmente é um grande problema de saúde pública. E nós iniciamos os nossos estudos, as nossas investigações, há 10 anos atrás, quase há 11 anos atrás, na verdade, desde 2006, nós buscamos entender melhor se havia uma relação. Já existem algumas evidências científicas na relação da obesidade, por exemplo, com a doença periodontal, considerando que ambas as doenças são doenças inflamatórias e, por sua vez, elas concorrem no sentido de conduzir a uma piora da condição geral do paciente. E a partir desses questionamentos, nós procuramos desenvolver alguns trabalhos de pesquisa, onde ele culminou na publicação de um livro em 2016, onde nós avaliamos as diferentes condições bucais, tanto do paciente obeso, que é uma preocupação, e não somente o paciente obeso, considerando que o paciente que é um obeso mórbido, para que ele tenha uma perda de peso acentuada e que ele mantenha essa perda de peso, o que tem sido indicado é a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, dependendo do quadro em que esse paciente se encontra. Se ele tiver obesidade ligada a outras comorbidades como diabetes, dislipidemias, hipertensão arterial, esse paciente, ele é um candidato a ser submetido a esse tipo de procedimento, que é o tratamento cirúrgico. E nós começamos a investigar e buscar se haveria alguma relação ou mesmo uma interferência ou um prejuízo em termos de cuidado com esse paciente. E a partir das investigações, hoje nós já temos alguns pontos que podem ser observados como uma clara evidência científica e outros ainda que permanecem com dúvidas, onde estudos futuros poderão ser conduzidos nesse sentido, como, por exemplo, uma grande preocupação que nós temos neste momento é essa questão do paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, quando ele não atende a todo o protocolo médico, ele acaba tendo uma perda de proteínas, ele acaba tendo uma perda de cálcio, tudo isso interfere na saúde bucal, ele pode desenvolver osteopenia, osteoporose e ele também pode ter perda óssea na boca. E nós estamos tendo uma série de casos, não somente um caso, mas de pacientes que passam a ter perda óssea e alguns pacientes que passam a ter a perda dentária total, né, transformando-se num paciente edêntulo. E alguns... Não, vamos lá, porque são tantas informações que eu não sou dentista, mas também não estou numa cadeira de dentista, mas estou de boca aberta. O que a pessoa tem a perda óssea? Aquele que não se cuida. Que não segue o protocolo médico. Segue o protocolo médico, né? Ele vai ter a perda dos dentes mesmo? Porque pra gente que não é da área da saúde, como é o meu caso e de tantos que nos assistem, é algo que assusta. Para nós pesquisadores também. Na verdade, nós tínhamos a preocupação que houvesse pequenas perdas. Mas nós temos pacientes que foram submetidos há mais de 5 anos, porque as perdas ósseas elas são muito acentuadas. O que é importante eu destacar para que a comunidade, de uma maneira geral, possa entender? Primeiro, os dentes, eles têm, você tem a coroa do dente e a raiz. A raiz é a parte onde ele está fixado ao osso. E nós temos as fibras periodontais que funcionam como amortecedores para que você possa mastigar e você possa, de alguma forma, reduzir o impacto
desse esforço mastigatório durante todos os procedimentos que você realiza. E o que acontece com esse paciente é que ele começa tendo pequenas perdas ósseas e essa perda ela vai avançando até o momento em que os dentes começam a balançar. Recentemente eu fui atender uma paciente nossa com muita tristeza porque ela desapareceu durante 3 anos enquanto ela estava magra, porque o paciente faz a cirurgia bariátrica, ele só pensa na estética, muitas vezes ele abandona a questão da saúde, não segue o protocolo médico e aí depois de 3 anos ela volta com uma perda óssea acentuada e com todos os dentes em movimento. Tava parecendo que eles estavam balançando. E tem tratamento? Tem cura? Ou é algo irreversível até o momento? Se nós fôssemos falar em termos jurídicos, seria uma perda, como que é? Uma perda permanente, vamos dizer assim. Porque você não vai conseguir reverter isso. Na verdade, o que você pode conseguir é de alguma forma estabilizar. No caso da paciente que ela estava com movimentação em todos os dentes, o que pode ser feito é um tratamento onde nós fizemos aí o que a gente chama de ferulização, que é uma amarração entre os dentes, um apoiando o outro, mas aquilo vai progredir, não tem como. Quer dizer, não pode chegar nesse ponto. Nós temos que interceder antes, e aí a grande importância da odontologia. Tanto a gente tem falado isso para os nossos alunos em cursos e para os pacientes também que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, eles precisam, antes de irem para a cirurgia, eles precisam fazer o tratamento odontológico, manter uma boa condição de saúde bucal, para que posteriormente ele venha a ser submetido a essa cirurgia e realmente essa condição bucal não interfira no resultado final da cirurgia. Porque nós temos um outro problema. Não para. Não para. Eu tô ficando assustado. Então vamos lá, vamos pro próximo. Na verdade, assim, se o paciente ele for submetido a uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e ele não... Espera um pouquinho, professora. Não vamos contar o que acontece. Vamos pro intervalo? Na volta, a professora, a doutora Silvia, vai contar o que acontece com o paciente que não fez esse acompanhamento. E aí galera, beleza? Gabriel Black Alpha aqui e esse é o Cliperama, no canal 14 da NET. Se você tem uma banda ou um amigo que tem banda, vem pra cá, manda seu material. Valeu! Olá, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Uma combinação perfeita entre química, ciências biológicas e tecnologia. Sabe de qual curso eu tô falando? Farmácia. Vamos ver de pertinho? Pesquisar, desenvolver, analisar, dispensar e manipular medicamentos e cosméticos e até proceder à análise de alimentos. Gente, parece fácil, mas não é. É farmácia isso aqui. Gente, são 5 anos com a composição perfeita para formar um farmacêutico responsável. Tipo o que a gente lê na bula, sabe? Professora, qual que é o princípio ativo do curso? Claro, é o nosso aluno. O curso de farmácia, ele foi criado com as substâncias certas para que esse aluno se torne um aluno voltado para a pesquisa, para o desenvolvimento e para a manipulação de fórmulas farmacêuticas. Para isso, ele conta com um corpo docente extremamente capacitado, empolgado, conta ainda com uma infraestrutura, laboratórios e tudo isso para que ele possa futuramente poder se engajar aí, né, entrar dentro de um mercado com competência para atuar nas diferentes áreas do profissional farmacêutico. Gente, com uma professora tão legal dessa, eu me inscreveria nesse vestibular. Convence. Gente, o curso da FIB ele é diferenciado, não é nada genérico, sabe? Os professores conseguem atuar individualmente, incentivando cada aluno em sua pesquisa. E a indicação você vê por aí. Muita gente pesquisando, visitando empresas, participando de feiras e eventos. Os professores do curso de farmácia são totalmente treinados com já experiência no mercado. Professores de anos, doutores e farmacêuticos
trabalham ainda na área e dão um curso para a gente aqui. Realmente o diferencial do curso de farmácia aqui da FIB são os eventos que a gente participa em parceria com o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Além da teoria, além de estar aqui com os professores, nós temos muito contato com a prática do que a gente pode exercer amanhã, quais são as áreas que o farmacêutico pode trabalhar no mercado de trabalho, pode ser inserido no mercado de trabalho. Farmácia, que curso bacana, hein? Não sabia que eles também atuavam na área de cosmetologia. Olha só, se você quiser saber mais informações, Vidibula. Melhor, dá aquela visitada no site. E é isso aí, acabou mais um FIB Dicas. Tchau! Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Estamos de volta com o FIB Cidadania. No bloco anterior, eu interrompi a doutora Silvia, que era para a gente saber agora como que é esses protocolos, como que são os tratamentos e por que é tão importante o paciente que vai fazer a bariátrica, que na maioria dos casos são obesos. Não, são obesos mórbidos. São todos os casos obesos. Sim. Onde eles eles apresentam IMC acima de 40 quilogramas por metro quadrado, que é assim que faz o cálculo. Sim. E por que é tão importante? E já existe alguma estimativa, números de pessoas que estão tendo problemas ósseos na boca devido a não ter este cuidado? No caso, a terminologia são não fazer o protocolo, né? Uhum. Para a gente seria ter este cuidado, né? Na verdade, assim, o protocolo médico se relaciona a ingesta de alguns medicamentos, ele precisa fazer reposições, isso é tudo por ordem médica, não é? Mas o que acontece com o paciente é que ele deixa de fazer todo esse cuidado do protocolo médico, porque como ele emagreceu, ele acredita que ele já está bem fisicamente, só que ele esquece que o procedimento cirúrgico, dentre as técnicas, a mais utilizada é a técnica conhecida como gastric bypass ou FOB Capella, onde você vai fazer, que é uma técnica desabsortiva e restritiva. O que significa isso? Onde o paciente ele vai ter uma restrição da ingesta, porque ele vai ter redução do tamanho do seu estômago, ele vai ter uma inversão da absorção, o que faz com que todo o alimento processado não tenha uma boa absorção. Se você não tem uma boa absorção para o alimento que seria ruim, que, né, gorduras e etc., carboidratos, também você não tem absorção para coisas boas, como as proteínas, como cálcio, vitamina. Esse paciente, após a cirurgia, ele precisa seguir esse protocolo médico, onde você faz toda essa reposição. O que acontece é que, quando o paciente vai para esta cirurgia sem uma condição de saúde bucal, tudo começa pela boca. Porque o alimento passa inicialmente por onde? Pela boca. Se o paciente tem perda dentária, o que acontece? Ele não tem uma boa capacidade mastigatória. Que é onde começa a digestão, né? Aonde começa, é o processo inicial. E muitos pacientes, no passado, foram operados, foram submetidos a esta cirurgia sem o devido cuidado. Quando ele chegava aonde você tem a redução da luz para a passagem do alimento, que foi feito pelo procedimento cirúrgico, e ainda teve uma época que se usou um anel restritivo, ali na cirurgia bariátrica, esse paciente, o que acontecia? Ele tinha como se fosse um engasgo, ele precisava retornar ao procedimento cirúrgico, sendo um gasto enorme, tanto para o serviço público quanto para os planos de saúde, o que fazia com que o médico reoperasse esse paciente.
Para poder remover, por exemplo, um grão de, sei lá, feijão, por exemplo, sem estar devidamente mastigado, um pedaço de carne. E isso trouxe um prejuízo muito grande. A partir disso... no risco de morte do paciente. Sim, porque ele vai ser submetido novamente a uma cirurgia. Hoje, vários colegas, inclusive nós temos várias parcerias, tanto em Bauru, quanto em outros hospitais, escola, como Ribeirão Preto, na USP, São José do Rio Preto, na FAMERP, em Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu, agora mais recentemente na Unicamp, onde os grandes pesquisadores desta área de cirurgia gástrica, eles começam a entender e valorizar a importância dessa condição bucal, dessa capacidade mastigatória que o paciente precisa desenvolver antes de ser submetido à cirurgia bariátrica, porque ele não quer que o seu procedimento cirúrgico tenha um efeito colateral que não compete à cirurgia propriamente dita, e sim a uma condição prévia que o paciente apresentava. Aquilo que era para ser uma tranquilidade ou o fim de um sofrimento, porque ninguém gosta de ser gordo. Não. Acaba depois se tornando um drama ainda maior. A pessoa, assim, a pessoa teve esse problema, ela não fez o protocolo, não se cuidou, perdeu os dentes. Para repor somente por meio de implante ou também devido ao desgaste do osso? Nossa, eu agradeço ao Alexandre por essa pergunta, porque é uma pergunta muito interessante, na qual a resposta ainda eu não tenho completamente. Mas o que a gente tem observado é que quando você perde todos os dentes, a próxima alternativa seria o implante. Só que esse paciente teve muita perda óssea. E o implante, muitas vezes, não vai ser indicado. Que vai ter que fazer um enxerto, né? Mesmo fazendo enxerto, dependendo da quantidade de osso perdido, eu não tenho como colocar o implante. Porque quando ele fez antes, ele vai ter algum grau de perda e ele vai ter mobilidade naquele implante que ele colocou. Se ele fizer depois, será que ele vai seguir o protocolo médico e não vai ter alguma alteração? Vejam, neste momento... Vai perder tudo. Não, ele vai perder se ele não fizer. Então, pode perder tudo. Aí, assim, nós estamos iniciando um estudo onde nós estamos fazendo no protocolo clínico. Nós vamos colocar implantes unitários, a gente não vai fazer reabilitação toda, porque senão isso aí você vai ter uma série de prejuízos e está muito paciente dependente de cuidados e outros fatores que poderiam mascarar o nosso resultado, onde nós vamos ter dois grupos, um que vai colocar o implante prévio à cirurgia e outro que vai colocar após a 6 meses após a cirurgia, que é o período da cirurgia até 6 meses após, é o período de maior perda de peso e maior perda de tudo que ele tem, de todos os fatores, tanto, por exemplo, ele começa a ter uma reabilitação no termo, ele deixa de ter pressão alta, ele deixa de ter níveis glicêmicos alterados desde que ele não seja insulino dependente. Portanto, nós temos uma modificação no quadro geral do paciente. E aí nós vamos observar como a resposta dos tecidos para essa situação de implante pré e pós cirurgia bariátrica, que é uma pergunta que o mundo ainda não respondeu. Uma pesquisa inédita. Aliás, quase todas desta área são inéditas. Nós, quando iniciamos em 2006, nós tínhamos a nossa equipe e uma equipe na França. E de lá para cá, agora, nós temos várias pessoas que passaram a investigar, considerando a importância até e as questões ligadas à obesidade, que hoje 51% da população brasileira apresenta pelo menos sobrepeso, e é uma preocupação. E 17,6% já está com obesidade, grau 1, 2 e 3. E aí a gente tem que investigar. E a gente Vira saúde pública mesmo. Completamente. Aí fica exatamente na minha linha de trabalho. Professora, o que eu sempre comento, tudo que é bom dura pouco. Nossa entrevista está chegando ao fim. Mas conhecendo o teu currículo, a sua capacidade, não poderia te pedir para que deixar a sua mensagem aos nossos telespectadores de como prevenir os nossos dentes, como prevenir a nossa saúde, sabendo que tudo começa pela boca. Realmente, o que eu poderia recomendar é que todas as pessoas que comecem com cuidados simples, como a higienização, que é o primeiro passo a ser realizado por um paciente ou por um indivíduo de uma maneira geral,
e que ele procure, de alguma forma, ter uma certa regularidade em tratamentos odontológicos para observar se tem alguma alteração, se está ocorrendo alguma lesão. E se por acaso ele já estiver com sobrepeso, a minha recomendação é que comece a praticar exercícios físicos, procure adotar uma dieta saudável, tanto vai favorecer ao corpo, à mente e à condição bucal também, porque as doenças acabam sendo relacionadas. Okay. Professor, nosso tempo chegou ao fim, mas o assunto não termina. Já está feito o convite para voltar aqui para discutir os problemas envolvendo obesidade, o aparelho dos dentes, né? Com refrigerantes, com excesso de gorduras, porque não tem como, todo mundo acaba consumindo e todo mundo precisa. E fica o nosso convite e já o nosso agradecimento. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui conversando e trazendo alguma contribuição, que esse é o retorno que o pesquisador faz para a nossa sociedade. Muito obrigada. E para você que é sempre sinônimo de prestígio, inteligência e atualização, continue com a gente, assistindo, compartilhando e seguindo os nossos canais da TV FIB. Caso tenha alguma dúvida e sugestões, mande e-mail para tvfib@fibbauru.br. Até a próxima!